Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma roupa azul. O cenário do programa também é azul e com a logomarca do JT, Justiça e Trabalho. Nas principais decisões dessa semana, você vai ver que uma ex-empregada foi indenizada após ser feita refém durante um assalto na loja em que ela trabalhava. Nós vamos mostrar como o assédio e a discriminação podem causar danos à saúde dos trabalhadores e diminuir a produtividade no trabalho. Você também vai ver como foi o encerramento da campanha de conscientização sobre este tema desenvolvida pelo TRT-RN no mês de agosto. E na entrevista da semana, vamos conversar com o juiz do Trabalho Zé Palmeira sobre as ações de incentivo à aprendizagem. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho dessa semana está no ar. A primeira turma do TRT-RN condenou uma loja a pagar indenização por danos morais no valor equivalente a 5 salários à ex-empregada feita refém durante um assalto que aconteceu em 2020 em uma loja em Natal. O assalto ocorreu em abril de 2020 e a ex-funcionária ficou como refém dos bandidos armados, junto com mais 2 empregados e 3 clientes. De acordo com reportagens publicadas na época em portais de notícias, os reféns só foram liberados após 1 hora de negociação com a Polícia Militar, que conseguiu a rendição dos bandidos e a liberação das vítimas. A autora do processo afirmou que foi vítima de vários assaltos à mão armada na loja, o que lhe causou transtornos psicológicos. Segundo ela, a empresa não adotou medidas após o assalto, como apoio psicológico ou melhoria nas condições de trabalho. Na defesa, as lojas americanas alegaram que não têm responsabilidade pelo ocorrido, por não desenvolverem atividade de risco. No entanto, para o juiz convocado Gustavo Muniz Nunes, relator do processo, abre aspas, não há como afastar o risco na atividade desenvolvida pela ex-empregada, que trabalhava nas lojas americanas, frequentemente assaltada, fecha aspas. A empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais, no valor de 5 salários da ex-funcionária. Você sabia que o assédio moral ou sexual, assim como a discriminação, seja ela de qualquer natureza, pode trazer sérios danos para a saúde física e mental dos trabalhadores, além de diminuir a produtividade no ambiente de trabalho? É o que você vai ver agora na reportagem. O assédio moral no ambiente de trabalho tem se constituído um dos abusos mais recorrentes na esfera trabalhista de todo o país. Segundo uma definição proposta pelo Ministério Público do Trabalho, este tipo de violação se configura como um tipo de violência psicológica que se configura por meio de conduta abusiva quando, de forma reiterada e sistemática, expõem-se trabalhadoras e trabalhadores a situações constrangedoras e humilhantes, interferindo na liberdade, na dignidade e nos seus direitos de personalidade. Pois bem, diante desta realidade, o TRT-RN vem atuando de forma contínua no enfrentamento de casos ocorridos ou que possam surgir no âmbito do tribunal. A primeira prática foi identificar como é que está a questão do assédio manifestado aqui no tribunal. Então, nós incluímos na pesquisa de clima organizacional uma questão sobre assédio moral e uma questão sobre assédio sexual, para podermos identificar a presença dessas práticas ou não, e em que grau isso se apresentava. E aí, a partir desse retorno que a gente teve da pesquisa de clima, nós elaboramos um plano de ações esclarecedoras, porque a questão do assédio ela é uma questão estrutural, que se confunde muitas vezes, principalmente o assédio moral, se confunde com o estilo de gestão. Né? Muitas vezes o superior, a superiora, acha que tem um estilo rígido de gestão e, na realidade, quando esse estilo rígido é direcionado a um servidor só e se repete por muito tempo, aí começa a caracterizar o que é assédio. Ainda segundo a servidora, em pouco tempo de atuação, a comissão está satisfeita com os resultados alcançados até o momento.
Então, nós já notamos uma mudança de um ciclo para o outro a partir das práticas elaboradas. Quando se identificou esse problema, a EJUD, a Escola Judicial, montou uma trilha de capacitação para gestores com o objetivo de alertar o que caracteriza o assédio e como ele deve ser eliminado e combatido. Vamos realizar agora em setembro uma nova pesquisa de clima organizacional e vamos ver uma vez mais como é que isso está evoluindo no tribunal e a partir daí poderemos definir. A comissão foi criada depois que, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça instituiu uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminação. O TRT-RN logo deu início à criação da sua comissão, mas, infelizmente, nem todas as instituições ou empresas têm essa preocupação, o que acaba gerando prejuízos aos trabalhadores que são submetidos a situações como essas. Segundo a psicóloga Carmen Cavalcante, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, os prejuízos aos trabalhadores que passam por tais situações são graves e muitas vezes acumulativos. De maneira geral, o assédio moral ele provoca adoecimento mental, né? É difícil desvincular desse tipo de relação, principalmente quando o vínculo empregatício ele é precário, né? Em que a pessoa necessita estar naquele espaço, necessita produzir para poder ter sua renda no final do mês e não tem maleabilidade no ambiente de trabalho para reagir de outras formas. Com tudo isso, as discussões e iniciativas que priorizem o bem-estar de funcionários e a saúde geral de equipes são fundamentais para um mundo do trabalho mais sadio e digno para todos. É importante que as empresas, né, os locais de trabalho tenham órgãos como ouvidorias que recebam denúncias. Isso é importante porque isso é o caminho, digamos, ordinário de se fazer a denúncia. É importante que a pessoa não faça a denúncia de forma insegura, sozinha. É importante que tenha apoio. Se tiver testemunhas, isso facilita, né? Isso, de certa forma, dá um amparo para que a pessoa que está sendo assediada tenha mais coragem de fazer essa denúncia. Mas uma coisa que a gente tem dito sempre é que ficar calado e não reagir é sempre pior. Então, realizar a denúncia e apoiar as pessoas que estão sendo assediadas é importantíssimo. Ainda sobre esse tema, o TRT-RN realizou uma campanha de prevenção neste mês de agosto. A iniciativa contou com várias ações de conscientização e no encerramento dessa programação, um evento reuniu especialistas de todo o país, com magistrados, servidores e público externo. Ao longo desse mês de agosto, o TRT-RN realizou uma campanha de combate aos casos de assédio e também discriminação. Através das redes sociais da instituição, posts de conscientização foram publicados no intuito de aprimorar o debate sobre os assuntos. Nesta quinta-feira, um seminário marcou o encerramento oficial da campanha. Com o tema Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação, a ação contou com palestras de especialistas de todo o país. A abertura do seminário foi feita pela coordenadora da Escola Judicial do TRT-RN, a juíza Maria Rita Manzarra. É um tema extremamente importante, né? Por isso que a escola se debruça sobre ele, traz palestrantes qualificadíssimos para falar sobre isso e trazer toda a informação necessária para que a gente possa combater esse fenômeno, porque ele é uma realidade, existe no nosso ambiente de trabalho, existe em casa, existe em todo lugar e, infelizmente, o número cresce. Ao invés de a gente, com o tempo, conseguir reduzir, né, o percentual de vítimas desse fenômeno, ao contrário, nós temos visto um crescimento assustador e, por isso, enfrentamos e trouxemos o tema à baila hoje aqui na escola durante todo o dia. A palestra de abertura foi conduzida pela juíza do trabalho do TRT-15, Patrícia Maeda. A magistrada, que também é doutora em Direito do Trabalho, tratou sobre a tridimensionalidade do assédio moral nas instituições. Eu acho essencial esse tipo de debate e mostra uma preocupação do próprio TRT-21, né, com todo o seu quadro de trabalhadores e trabalhadoras, né, desde terceirizados, terceirizadas, passando por servidores e servidoras e magistrados e magistradas. Esse é um problema, o assédio e as violências no trabalho é um problema que existe. E só o fato de fazer o seminário já reconhece a existência desse problema e mostra a disposição da entidade, né, da instituição em combatê-lo. Isso é muito importante. A programação do seminário seguiu ao longo de toda a manhã e também à tarde.
Através do formato híbrido, com participações virtuais e também presenciais, magistrados e servidores do tribunal puderam se juntar ao público externo, que também prestigiou os painéis. O seminário terminou com uma mesa redonda, mediada pelo vice-presidente do TRT-RN, o desembargador Dr. Eridson Medeiros. Na ocasião, os convidados debateram a prevenção e o enfrentamento dos assédios moral e sexual e da discriminação. E é preciso que a sociedade tenha conhecimento desse tema, que haja contra esse tipo de temática e que procuremos, através de seminários como esse, extirpar da nossa sociedade esse comportamento tão vil e, de certa forma, tão humilhante para o nosso país. A programação completa do seminário está no canal da Escola Judicial do TRT-RN, a EJUD 21, no YouTube. Agora a gente faz uma pausa e na volta você vai ver a entrevista com o Zé Palmeira, juiz do trabalho. Nós falamos sobre a importância do incentivo à aprendizagem nas empresas. A gente volta já. Lei Geral de Proteção de Dados. Fique atento. Isso diz respeito a você. No final do mês de agosto, a Justiça do Trabalho realizou a Semana da Aprendizagem, uma iniciativa do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem e que contou aí com a participação de vários órgãos integrantes da Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, instituições públicas e a sociedade civil em geral. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o juiz do trabalho, Dr. Zé Palmeira, que já foi gestor do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Bem-vindo, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, doutor Zé. Com satisfação voltar aqui. Doutor Zé, vamos falar um pouquinho sobre essa relação, como é que funciona o sistema de aprendizagem? Bem, hoje nós temos uma legislação de aprendizagem que, de certo modo, é subutilizada no Brasil, tendo em vista que há uma necessidade cada vez maior das empresas de investirem na formação da sua força de trabalho e também levando em consideração que as inovações tecnológicas estão demandando cada vez mais um trabalhador mais competente, mais qualificado, e a relação de aprendizagem serve justamente para desenvolver essas habilidades, essas competências, e também serve para a empresa incluir os jovens no mercado de trabalho, já que a aprendizagem ela pode ser oferecida ao jovem dos 14 aos 24 anos, né, e ela serve para qualificar a força de trabalho e permitir que esses jovens conheçam desde cedo a filosofia da empresa, cumprindo aí uma orientação da recomendação 117 da OIT, que diz que a formação profissional não é um fim em si mesmo, mas uma forma de promover o desenvolvimento das aptidões profissionais. As empresas, elas têm incentivos fiscais e tributários, por exemplo, a empresa ela contribui com 2% do FGTS, diferentemente de um contrato normal, que ela contribui com 8%. As empresas registradas no Simples, que optarem por participar do programa de aprendizagem, não têm acréscimo na contribuição previdenciária. Eles ficam dispensados também do aviso prévio e o aprendiz não faz jus ao PIS, além de receber um salário mínimo hora. Doutor Zé, com tantos benefícios para o empregador, por que o senhor acredita que muitos ainda não aderem à aprendizagem? Ele é um pacto de trabalho especial que se compromete a assegurar uma formação técnico-profissional metódica e que tem que ser uma aprendizagem progressiva, de acordo com os níveis de complexidade da atividade, né? Então, isso tudo envolve um certo cuidado e também isso atrai uma fiscalização, né? Então, nesse sentido, ele precisa ser formalizado, porque o aprendiz é um empregado, né? Embora um empregado dentro de um contrato de formação, mas ele tem que ter a carteira assinada, tem que ter a contribuição previdenciária, o FGTS, né? Tem algumas regras, quando ele
tem de 14 a 18 anos, a menos de 18 anos, ele não pode ser colocado em ambiente insalubre ou perigoso, e, acima de tudo, tem que se cumprir um percentual dos trabalhadores que laboram no estabelecimento. É uma página em branco para você guiar aí esse futuro profissional, né? Essa, com certeza, é uma das vantagens. Paradoxalmente, nem sempre as empresas elas enxergam essa necessidade de investir na formação dos jovens. Considerável número de empresas tem uma certa hesitação em face da expectativa também de curta permanência dessas pessoas nos postos de trabalho. Diz assim, olha, será que eu vou qualificar uma pessoa para mais adiante ela ir trabalhar para o meu concorrente, né? Então, disso resulta que, não raro, o empregado ele é estimulado a gerenciar a sua própria carreira e assumir os riscos da formação. Mas é muito importante para a empresa, primeiro, que ela vai estar cumprindo um escopo social ao dar a oportunidade de inserir os jovens no mercado de trabalho. Segundo, que ela vai estar qualificando a força de trabalho. Ela não vai esperar que o Estado somente venha qualificar, mas ela se torna protagonista e ela vai ali tentar qualificar aquele empregado, porque o aprendiz é um empregado, né, diante da demanda singular da própria empresa. Então, eu preciso do empregado com essas competências, com essas habilidades, eu vou treinar esse empregado para essas competências, essas habilidades, e assim, permitindo, inclusive, o despertar de vocações e permitindo também que esses jovens façam uma carreira corporativa. E isso vai ser muito importante para a empresa, porque desde cedo eles já entram na empresa conhecendo a filosofia da corporação e introjetando essa filosofia, o que é um ganho para o empreendimento. Então, além de ter um funcionário qualificado, tem uma pessoa motivada, engajada, que conhece a filosofia da empresa. Muito obrigada, Dr. Zé Palmeira, mais uma vez pelas suas informações, suas explicações. Fica então aqui essa orientação para esse jovem que está nessa faixa etária, né, quer entrar no mercado de trabalho, precisa também de uma renda, às vezes até para ajudar a sua própria família, né, para às vezes custear também a própria formação, cursos, e as empresas também têm esse papel social e também todos esses benefícios que foram citados aqui. Muito obrigada, doutor. Com satisfação, sempre à disposição. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Lembrando que você pode continuar acompanhando as ações do TRT do Rio Grande do Norte através do nosso site oficial, das redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Uma boa semana e até a próxima.